Já falamos sobre passado, presente e agora, é claro, vamos falar um pouco sobre futuro. E para isso, convidamos algumas casas globais para encerrar a nossa série Alocação Global, o processo de uma seleção eficiente, e vamos discutir um pouquinho sobre cenário, oportunidades, desafios e o futuro da alocação offshore aqui no Brasil. Nos últimos episódios, entendemos como é o processo de uma seleção eficiente, mas é importante que a gente entenda o porquê fazer uma alocação global em um país que é tão famoso pela taxa de dois dígitos. Então, falando um pouquinho sobre essa questão da diversificação, como vocês enxergam o caminho do Brasil nesse processo por aí, Daniel? Um processo, né, do investidor brasileiro expandindo essa fatia internacional dentro do seu portfólio total, né? Seja um investidor pessoa física, seja um investidor institucional. Agora, ele vem acontecendo de uma forma tímida, e acho que como você até mencionou na pergunta, né, o juros de dois dígitos, ele dificulta esse processo, e acho que também uma queda nos juros ele pode facilitar. Então, acho que talvez dando um passo para trás, antes de entrar na decisão de alocar lá fora ou não, né? Eu acho que tem uma questão do comportamento do investidor, né? Quando você tem um juro muito alto aqui no Brasil, é natural que o investidor ele fique acuado no sentido de tomar risco ou de adicionar qualquer ativo que pode adicionar volatilidade ao portfólio, né? E aí, quando a gente fala de risco, eu diria que volatilidade acho que é o principal risco observado quando se fala de investimento no exterior, principalmente se comparado aqui no Brasil. Agora, esse processo de alocação, né, no mercado internacional, ele vem acontecendo, eu acho que conforme os investidores veem os benefícios da alocação no exterior, além da volatilidade, né? E aí até pensei em um exemplo que acho que pode ser bacana até para a gente comentar, né? É, um investimento no MSCI Acqui, não estou nem falando do S&P 500, que é o grande campeão dos índices, mas o MSCI Acqui, que é um índice global, bastante abrangente, inclui até uma parcela de emergentes, né? Se a gente olha um intervalo, a gente fez um estudo aqui de 15 anos, né? Até fevereiro de 2024, olhando retornos mensais, o investidor brasileiro que investiu num índice global de ações sem hedge cambial, ele teria tido um retorno no período de mais ou menos 1.084%. Tá? Esse é um dado muito importante, obviamente é um retorno muito atrativo, né? Principalmente se a gente compara com o IMAB, que eu acho que é uma das principais classes de ativos brasileiras, né, em termos de retorno, que no período teve um retorno de 448% nesse mesmo período. Óbvio, com uma volatilidade superior, também muito influenciada pelo câmbio, mas o investidor enxerga o quê? Que existem oportunidades muito importantes lá fora, né? Então, o que acaba motivando o investidor a expandir essa fatia do mercado internacional no seu portfólio? Acho que tem uma possibilidade de retornos bastante superiores, principalmente quando a gente tira a questão de hedge cambial, que acho que é uma preferência que atenua a volatilidade, mas ela também tira um pouco da diversificação. E uma outra questão é justamente o ponto da diversificação. Por quê? Porque quando a gente, por exemplo, compara um portfólio, e aí vamos simplificar, quando a gente coloca adiciona renda variável global a um portfólio, vamos dizer, primordialmente focado no IMAB, que é o caso de muitos institucionais, o que acaba acontecendo é o retorno desse portfólio ao longo do tempo, ele aumenta, mas talvez mais importante é a volatilidade, ela acaba sendo diminuída. Por quê? Porque existe uma correlação negativa entre o investimento no mercado internacional e os ativos aqui locais. Isso na perspectiva do investidor que tem seu portfólio em reais, né? Então, até para não me alongar demais, a gente vê esse processo acontecendo. Esse processo, ele acho que se fez muito no primeiro momento através de feeder funds, né, que foram veículos de acessar lá fora. É, tem um lado aí muito positivo, porque você tem estratégias reconhecidas globalmente, que agora são acessíveis para o investidor brasileiro, ele não precisa de uma conta offshore, uma conta internacional e toda a complexidade que isso envolve. Mas, por outro lado, eu acho que principalmente no ano de 2022, a gente vê a importância da diversificação internacional. Não é só ter uma posição lá fora, né? Então, a gente vê os investidores cada vez mais interessados em eu quero ter uma posição lá fora muito bem diversificada, muito bem construída, né?
Então, acho que assim, de uma forma resumida, eu acho que seriam esses os comentários que a gente vê. Acho que complementando um pouco e concordando também com o que você falou, a gente vem vendo na B3 cada vez mais o aumento da educação também financeira do brasileiro, porque eu acho que a diferença, né, que tinha aqui, da diferença entre aqui e lá fora, era que as pessoas tinham muito mais acesso à informação lá, então aqui, à medida que os canais estão sendo facilitados, as plataformas estão adicionando fundos offshore de todos os tipos, né? Então, a acessibilidade para o investidor é muito maior, o acesso à informação é muito maior, e isso faz com que a curiosidade do investidor aumente também e entenda a importância da diversificação internacional. Nesse cenário atual, onde os juros dos Estados Unidos, por exemplo, está demorando um pouco mais de cair, está ali, né? O investidor brasileiro está procurando ações de qualidade. Então, porque é um momento estável e essas ações de qualidade têm uma volatilidade menor em um cenário de risco. A realidade também do perfil do investidor brasileiro é um investidor home bias. Então, tudo isso é uma quebra de mentalidade que a gente vem construindo ao longo desses anos e que vem melhorando muito no perfil do brasileiro. Ele entende que a diversificação é importante, que você precisa expandir suas moedas, porque isso mitiga o risco de exposição, elimina as taxas de desconto locais, elimina risco político que são constantes aqui no Brasil. Então, realmente, hoje, você tendo acesso de formas tão fáceis a tantos tipos de investimento, não há mais por que você se manter aqui, mesmo tendo a história dos dois dígitos, que é muito difícil a gente pitch contra taxas Selic tão altas, né? E, inclusive, a gente vê essa movimentação, porque quando a taxa Selic cai, a gente vê uma procura enorme por fundos internacionais. Mas tem aquela coisa, né, que o brasileiro tem memória curta, e aí a taxa Selic volta a aumentar e ele volta a ter mais interesse em renda fixa. Então, o mercado é cíclico. O investidor brasileiro, ele é bem imediatista, né? Então, a gente quer retorno agora, a gente não quer retorno daqui 5, 10, 15 anos. E as taxas de juros no Brasil sempre foram muito altas, a gente nunca precisou fazer muito esforço para ganhar dinheiro na renda fixa. O que é bom, a gente já falou isso antes, né? O brasileiro sabe operar renda fixa muito bem, o americano está aprendendo a operar renda fixa agora. Só que, por outro lado, o Brasil ainda é um país com produtividade baixa, inflação estável, taxa de juros instáveis. Então, assim, a diversificação, como o Daniel falou, é uma diversificação de risco, não de retorno, né? Então, trabalhar com outros países e outros tipos de investimento e outros riscos é diversificação de risco, né? E aí a gente consegue trazer um retorno de médio e longo prazo melhor no portfólio como um todo. No Brasil, a gente vê também casas globais tentando operar aqui cada vez mais, e a gente vê as mudanças de regulação cada vez mais tentando se globalizar, e como a Maria muito bem colocou, a educação. Bolsa no Brasil sempre foi muito especulativa, né? E a educação substitui a especulação. Então, todas as ações que a gente vê, CVM, B3, Ambima, todos os reguladores que trabalham em cima de educação financeira, acho que é cada vez mais e muito importante. E as regras que estão mudando, né? Então, no ano que vem, a gente vai ter as novas regras de fundos de investimento, que tem uma linguagem mais global, identificador mais global, trazendo aqui para o meu lado de base de dados, vai ser muito bom, porque aí os dados se conversam local e global, né? O Brasil é muito brasileiro ainda, ainda tem uma linguagem muito local. A gente chama de baby steps, né? É uma coisa que demora, mas está acontecendo, né? Então, a gente acredita muito que vai acontecer cada vez mais, a gente vai se conscientizar dessa diversificação, né? De diversificação de risco em diferentes países, em diferentes moedas, em diferentes investimentos, em diferentes regulações e tudo mais. Vocês trouxeram ótimos pontos, e apesar de vocês serem de casas diferentes, com perfis diferentes, no fim, o desafio de vocês três é muito similar, porque é o desafio de vender global no Brasil. E a gente tem essa variação, então, como a Maria citou, quando a taxa baixa, acaba aumentando a procura por internacional. Então, é recorrente. Realmente, quem tem uma cabeça de longo prazo consegue permanecer no Brasil, que é o exemplo das casas de vocês, né, que estão aqui já
há um tempo e fazendo esse trabalho tanto de passado, tanto para o futuro. Mas se vocês puderem também comentar um comparativo das casas de vocês, dos países de onde elas foram originadas, digamos assim, e comparativo com o Brasil, como vocês conseguem pegar esse exemplo de passado junto com a experiência de vocês e falar um pouquinho de futuro? Eu acho que a experiência que a gente tem aqui no Brasil, ela é muito em linha com o que a gente acabou de discutir, né? Acho que todos os desafios, né, do vender o internacional para o brasileiro. Eu acho que assim, fazendo uma comparação com outras casas, né? Como a gente já falou, o brasileiro tem um home bias muito grande, né? O brasileiro, assim, o portfólio do brasileiro é em enorme parte investido em classes de ativos locais. Então, qual que é a grande diferença? Quando a gente compara com, por exemplo, com os meus peers que estão, sei lá, nos Estados Unidos ou estão na Europa, a base do portfólio dos clientes que eles atendem é de mercado internacional, já é internacionalmente diversificada. O home bias, ele não é exclusivo do brasileiro. A gente vê isso acontecendo. O americano vai ter um home bias, o europeu vai ter um home bias, mas o nível de home bias que a gente tem no Brasil, ele é, assim, muitas vezes superior ao que a gente vê por aí. E de uma forma que não é saudável, né? Exatamente como a Lívia colocou, por uma questão de diversificação de risco, né? Então, assim, essa é uma diferença muito importante. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente, principalmente a parte de soluções de investimento, a gente vai conversar com um fundo de pensão nos Estados Unidos, ele não quer uma solução, muitas vezes, fala assim, ah, não, eu quero uma diversificação global. Muitas vezes ele vai contratar um mandato de ações europeias, com características sistemáticas, porque isso é o que ele precisa para o portfólio dele, que já é globalmente diversificado. Aqui no Brasil, quando a gente fala com muitos clientes, né, e muito principalmente os institucionais, eles estão pensando o quê? Na caixinha de internacional. Muitas vezes a nossa conversa, a relação que a gente vai ter com eles, vai ser o primeiro passo desse investidor em acessar o mercado global, né? Então tem um desafio que também é uma oportunidade, eu acho que no lado educacional, da gente sentar junto com o cliente e quebrar a cabeça justamente para falar, tá bom, quais são as características de risco e retorno que você precisa para o teu portfólio? Qual que é a combinação das diferentes classes no mercado internacional que melhor vai completar o seu portfólio brasileiro, né? E lembrando, tem questões regulatórias que são muito importantes. O investidor institucional, de acordo com a regulação 4994, ele só pode ter até 10% do portfólio dele alocado no exterior. Então, como que a gente faz para otimizar esses 10%, para que eles sejam a melhor alocação possível para diversificar o portfólio do cliente, né? Então, esse é um trabalho que a gente tem feito muito em conversas com os clientes. Muitos institucionais, muitos fundos de pensão têm equipes que estão fazendo um trabalho fantástico em estudar, em de fato quebrar a cabeça para ver qual que é a alocação que melhor faz sentido para eles. Então, a gente gosta de olhar muito para esse trabalho sendo feito como uma parceria, um trabalho em conjunto, porque é algo relativamente novo no Brasil, né? Não é uma receita pronta. Eu acho que a gente está numa fase do mercado, né, como eu mencionei antes, não é uma briga por produtos, né? Eu acho que a gente está muito hoje em dia, as principais casas, a Aberdeen e outras que são super respeitadas, justamente em como que a gente pode dar o melhor serviço para o cliente em termos dele achar a alocação. E aí, uma vez que a gente entenda qual que é a boa alocação, a gente tem que conectar, né, e transformar essa alocação num portfólio de verdade, com produtos bem selecionados para fazer. Mas, óbvio, né, concluindo, já que a gente está falando do desafio da venda no Brasil, seria bom se a curva da B baixasse um pouco de 6%, talvez chegasse mais próximo de 4%. Certamente isso ia facilitar muito nossa vida. A gente fala também muito dessa questão do desafio mais prático da coisa, mas eu imagino que também tem um desafio muito subjetivo do fato do Brasil do brasileiro em si, ser muito, valorizar muito o relacionamento. Porque a gente não tem tanta a praticidade, digamos assim, do que eu ouço em outros países, de mais, esse produto faz sentido, vou investir, pronto, acabou. Aqui no Brasil a gente tem uma construção de relacionamento até chegar no momento de investir de fato em alguma casa e decidir nesse processo de alocação. Então, eu imagino que vocês, né, que têm presença aqui no Brasil, conseguem entender muito bem essa necessidade de estar próximo e também, em contrapartida, da gente conseguir mostrar a importância de ter alguém aqui, de realmente pegar na mão e dar um pouquinho de segurança para o brasileiro, para algo que está um pouco mais distante. Como que vocês enxergam também dessa relação por aí, Maria? Eu acho que quando você tem essa presença local, você pode mostrar para ele que é,
a nossa expertise não é apenas local, é global. Então, toda a expertise que a gente tem aqui, mostrando para eles nosso escritório local, nossos especialistas locais, a gente também tem ao redor do mundo, entende? Então, eu acho que é um componente importante de você estar presente no país, entender os riscos dele, e ter ele no seu portfólio e explicar por quê, né? Então, a gente está sempre tentando engajar com o cliente para ele entender como funciona o nosso processo, e comparando os dois mercados, assim, e no o processo de investimento, lá fora, por exemplo, na nossa empresa, ESG já é integrado no nosso processo de investimento desde os anos 1900 e bolinha. E aqui no Brasil só se veio falar de ESG recentemente. Então, isso também já é uma grande diferença dos mercados locais de lá fora, né? Eles têm mais consciência de mercado, eles têm, como o Daniel mencionou, eles têm o home bias, mas é um home bias muito menos acentuado. Eles entendem a importância de você estar diversificando, eles têm uma educação financeira, vamos dizer, do mercado financeiro melhor, eles entendem melhor. E com isso também existem mais empresas listadas na bolsa lá, né? Porque a qualidade das empresas são melhores lá, o valuation das empresas lá são melhores. Então, eles entendem que existem muitas opções. Então, isso já ajuda muito, né? Acredito também que o perfil, né, de investidores fora do Brasil, ele é mais de longo prazo. E aqui no Brasil a gente ainda não consegue que o investidor enxergue a longo prazo a sua carteira, justamente pela instabilidade do país, pela taxa Selic toda hora subir e descer. Então, isso tudo dificulta o nosso processo de educação e aprendizado do investidor, né? Acho que respondi sua pergunta, não sei, mas... Perfeito. Vou até puxar aqui o gancho para a Lívia. Eu acho Tá. que, Lívia, até você trazendo essa visão global, né, de uma empresa de dados, é muito, só que também tem o desafio de não ter uma cobertura local, como você citou, que seria muito importante essa integração de mercado. Então, ao mesmo tempo que a gente também tem muito para olhar para fora, também muito lá de fora tem olhar para aqui para dentro do Brasil, né? Porque a gente realmente tem um nível profissional muitíssimo elevado e que de outros países é extremamente elogiado a questão de carreira, de desenvolvimento de pessoas, que aqui no Brasil realmente é fora da curva, inclusive tantos brasileiros e empresas internacionais, né, que passam para fora. Então, essa interface também acho que é muito importante para que a gente consiga se comunicar melhor e conseguir aprender melhor com esses dois lados. Como que você enxerga isso aí dentro lá na Morningstar realmente, com esse comparativo de dados? Porque aí também não tem como a gente escapar muito disso, porque realmente está no papel, né? É bem curioso isso, porque assim, brasileiro não é para amadores, né? E não é brincadeira quando a gente fala isso, né? Quando a gente traz para dados, para provedores de dados, eu costumo falar que ninguém faz tudo. Então, você não vai achar um provedor de dado Brasil que faz renda fixa, que faz renda variável, que faz fundos, ETFs, ações, e que faz global, e que faz análise, que faz tudo mais. Não, os provedores, em geral, eles se complementam, e aí depende muito do uso final, do usuário final, quem vai usar o quê. E é muito curioso isso que o Daniel e a Maria colocaram sobre essa parte de relacionamento e como que a gente, a nossa dificuldade, né, de globalizar aqui dentro. É muito útil quando eu trago exemplos para as pessoas no Brasil, né? Então, eu trabalho com equipes americanas em geral, e aí eu trago como que o global aloca globalmente, né? Como que busca um fundo, como que compara um fundo, como que seleciona um fundo, como que aloca um fundo, coisas que as pessoas gostam de ver em apresentações, né? Comparar comparáveis e tudo mais. Então, quando a gente traz best practices, né, de pessoas que já fazem isso, né, e como a Maria mesmo falou, fora do Brasil, os investimentos são diversificados há muito mais tempo do que no Brasil. É muito menos comum que os globais sejam locais, né? Os globais, eles diversificam globalmente, realmente. Então, quando a gente traz exemplo para o Brasil, acaba sendo muito útil. Eu acho que essa é o nosso benefício de ser global, de ser de sermos empresas globais, né? A gente traz experiência
pro Brasil, seja o investidor institucional até chegar no investidor individual a fim de educação e tudo mais. Mas, assim, é realmente um processo bem demorado, né? E quando a gente tenta juntar as duas coisas, como você falou, é, em dados, os dados Brasil, eles ainda não se conversam globalmente, né? Então, dentro do sistema de dados, por mais que eu tenha preço e cota de fundo, né? Eu tenho dados que vêm dos reguladores, as regulações não são comparáveis. Então, eu já tenho alguma dificuldade aí de conseguir fazer esse tipo de comparação, né? E que é o que todo mundo quer, né? Bota tudo num portfólio e me fala quanto tem. Em renda fixa, em renda variável, em dólar, em reais, né? Então, assim, é um pouco mais complexo do que isso, não é tão simples assim. Então, de novo, acho que o desafio do global aqui no Brasil é muito grande, por isso, porque o Brasil é muito local, mas a gente tem esse benefício de ter né, de trabalhar lá fora com equipes lá de fora e trazer isso para dentro. Então, eu costumo falar para mim mesma que é um pouco de paciência, né? Porque a gente precisa falar com o máximo de pessoas que a gente consegue, na melhor linguagem que a gente consegue, dividir essas experiências globais, mas no final do dia demora, né? Então, assim, os próprios fundos de pensão, eles estão aumentando a alocação nos investimentos fora do Brasil, mas é uma coisa que demora, né? As empresas globais vindo para o Brasil e precisa de resultado em um ano, aí o cara vai embora, sabe? Não, demora, né? Então, tanto é que você muito bem colocou, os globais que estão no Brasil há muito tempo, né? Porque não é um ano, 2 anos, 3 anos, né? Que a gente consegue rodar uma operação global aqui. Então, requer paciência. Eu acho que, de novo, a nossa experiência fora é muito, muito, muito útil. E eu acho que vai ser cada vez mais, né? Principalmente para o ano que vem, com mudança de regulação e tudo mais, queda de taxa de juros. O Brasil tem uma economia complicada, né? A gente já viu várias vezes o agora vai, né? Agora vai ter produção alta, agora vai ter inflação estável, agora vai ter juro baixo, e daqui a pouco o negócio volta tudo. Então, assim, o gringo costuma falar iris or iris. Então, vamos trabalhar com o que a gente tem, né? A gente tem opção de diversificação, a gente tem outros tipos de investimento, a gente tem como trabalhar essas experiências, compartilhar essas experiências, né? Então, assim, ao invés de ficar esperando o juro baixar, né, vamos continuar tentando, porque tem coisas que realmente não estão no nosso controle, né? Então, tentar realmente a gente dividir cada vez mais essas experiências, dar as opções para os investidores institucionais, investidor individual, explicar que nem tudo é comparável, né? E tentar continuar com essa educação mesmo. Todo esse objetivo da série, da gente falar sobre o processo de uma alocação eficiente, se reduz, né, e se resume a um ponto muito importante que a gente conseguir ouvir o outro lado. Porque aqui a gente está falando sobre uma interface nacional com internacional, e a gente vê muitos casos também de casas que vêm de fora, que não entendem muito de Brasil. Então, como você mesmo disse, né, Lívia, não é para amadores de fato, porque o Brasil ele é muito particular, e a gente precisa estar com a cabeça de Brasil. Então, entrar aqui com a cabeça para realmente estar no Brasil e não querer trazer alguma coisa de fora e empurrar e querer realmente forçar, digamos assim, alguma coisa e falar, meu produto é melhor, eu sou mais sofisticado e faz mais sentido. Sendo que é difícil a gente realmente vender algo quando a gente tem uma situação confortável, com um retorno alto, sem risco. Então, essa conversa, esse ouvir o outro lado é muito importante para que a gente consiga fazer um processo de alocação eficiente. Então, eu sempre bato muito na tecla da questão da comunicação e do relacionamento, porque no final do dia a gente está lidando com pessoas. Então, é a grande chave saber se relacionar para conseguir ficar no Brasil a longo prazo e a gente conseguir aos poucos mudar essa realidade. Então, obrigada pela participação de vocês e espero que a série tenha sido bastante proveitosa para que vocês consigam ir de grandes nomes sobre um processo de alocação global. Obrigada.